Olá pessoal, boa tarde, namastê, como vão? Espero que estejam todos bem. Então, o objetivo de eu gravar esse vídeo hoje foi algumas inspirações que me vieram no curso que eu faço 2 vezes por mês. E hoje eu quero abordar a mesma coisa que eu abordo em quase todos os vídeos, só que de uma maneira um pouco diferente. Eu me fascinei um pouco esses dias pelos estudos da neurologia, pela ciência. E pesquisando e sentindo, eu percebi que a ciência chegou num ponto, que a gente chegou num ponto de descoberta que está muito ligada com o que as tradições espirituais falam há muito tempo. A gente tem aí a física quântica, a gente tem aí novos estudos que propõem novas visões, novas formas de viver, de interagir com a vida, de perceber a realidade. Hoje eu quero falar um pouco, eu fiz aqui umas anotações, porque como trata-se de termos científicos e eu não sou um cientista, então alguns momentos eu vou precisar estar consultando algumas palavras. Mas aí eu quero que fique entendido a ideia geral que eu quero passar nesse vídeo. Então, ok. Eu quero falar um pouco, antes de começar, sobre sistema nervoso. Como é o sistema nervoso, como funciona o sistema nervoso do corpo humano. E eu quero que fiquem cientes que eu vou falar isso para chegar em outro lugar. O objetivo do vídeo não é uma aula sobre sistema nervoso. A partir de saber, da gente entender como funciona o sistema nervoso, eu quero ir para outro lugar. Quero levar para o objetivo real desse vídeo. Então a gente tem o nosso sistema nervoso, que é formado pelo sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo, que é o que a gente comumente chama de cérebro, mas normalmente o que a gente conhece como cérebro é o encéfalo. O cérebro está dentro do encéfalo. Então o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, que percorre a coluna. E o sistema nervoso periférico é composto por determinados nervos, por toda a rede de nervos, que estão ligadas do sistema nervoso central com todas as partes do nosso organismo. O sistema nervoso central se comunica com todos os outros sistemas do nosso organismo através de impulsos elétricos, ou seja, através de eletricidade. Então todos os movimentos e funções do nosso organismo humano, físico, se dão através de impulsos elétricos, através do sistema nervoso central até o sistema nervoso periférico, que são todos os nervos, e assim todas as funções do nosso organismo, como movimento, tanto as funções voluntárias como involuntárias, são feitas através disso, tendo o sistema nervoso central como base. Então, o encéfalo, o sistema nervoso central, é envolvido por 3 membranas básicas, que são as meninges. Tanto que a gente tem aí a meningite, a doença meningite seria a inflamação dessa membrana que envolve o encéfalo, que são as meninges, a informação dessas 3 membranas. E o nosso encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo e o bulbo. São as partes principais que o nosso cérebro é dividido, e dentro dessas partes ele é subdividido em outras partes. E, como disse, o sistema nervoso periférico, tem o sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso periférico é formado pela rede de nervos que se estendem pelo todo o nosso organismo em todas as partes. Certo? E a gente tem o sistema nervoso simpático e parasimpático, que coordenam as funções involuntárias. E temos o sistema nervoso entérico, que rege o nosso aparelho digestivo. Então, todas as funções involuntárias, como o coração bater, a digestão,
todas essas funções que a gente não precisa controlar, né, que elas acontecem mesmo quando a gente está dormindo, são regidas pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, ok? Então, no nosso cérebro, a gente tem determinadas partes, determinadas camadas, né, que foram evoluindo através da evolução do organismo primitivo até o organismo humano complexo que a gente tem hoje. Então, na camada superior do nosso cérebro, a gente tem o neocórtex e o córtex, que estão relacionados com a racionalidade, com o pensamento, né, com o raciocínio, cálculos, ponderação, tudo isso, né? A gente tem o sistema límbico, que fica numa camada mais abaixo, que é o nosso cérebro mamífero, posso dizer assim, que está relacionado com nossas emoções, memória, comportamento, né? Então, tudo isso está dentro do sistema límbico. Com certeza teria como explicar isso mais profundamente, mas não é o propósito desse vídeo. E abaixo do sistema límbico, a gente tem o nosso cérebro reptiliano. Esse é o ponto que eu quero pegar de importante, um dos pontos que eu quero dar importância nesse vídeo. O nosso cérebro reptiliano, ele está embaixo de tudo, né? Nosso cérebro tem várias camadas, ele é a última camada, nosso cérebro reptiliano. Ele está relacionado com as funções involuntárias, né? E basicamente está relacionado com a sobrevivência, né? Quando algo afeta a nossa vida, quando algo ameaça a nossa sobrevivência, a sobrevivência do nosso corpo físico, então o sistema reptiliano, o cérebro reptiliano, ele é ativado. Então ele se manifesta através de defesa e ataque, através de luta ou fuga. E ele é um sistema reativo, né? Não tem raciocínio, né? É imediato, é uma reação imediata, que é o nosso cérebro reptiliano que comanda isso. Então tudo que ameaça a nossa vida, então às vezes a gente pode pensar: nossa, mas fulano é um santo, fulano sempre foi uma pessoa boa, sempre fez o bem, o que aconteceu que ele matou uma pessoa? A gente vê casos assim. Porque existe uma parte nossa que está dentro desse cérebro reptiliano que muitas vezes a gente não conhece ou nega conhecer, mas é muito importante que a gente conheça, né? Porque quando o nosso raciocínio é bagunçado, quando ocorre alguma reação em que a gente perde o controle, a gente se sente ameaçado de alguma maneira, né? Tanto psicologicamente quanto fisicamente, então esse mecanismo ele é ativado. Esse mecanismo de defesa e ataque, de luta ou fuga, ele é ativado. E às vezes a gente faz alguma coisa que a gente não quer, né? A gente tem alguma reação que não é comum na nossa personalidade. A gente muitas vezes se surpreende com nossas próprias reações quando a gente se sente ameaçado, né? Quando a gente sente medo. Ok? Então, muitas pessoas falam que a gente tem que ser regido a gente é regido pela razão, mas quando a nossa razão é questionada, quando a nossa razão é desorganizada de alguma maneira, então é esse mecanismo instintivo que passa a tomar conta, né? E todos os seres humanos têm essa tendência. Então, esse cérebro reptiliano, ele está mais profundo do que todas as outras partes. Ele veio primeiro, né? Sem ele a gente não sobreviveria. Sem ele o corpo, as funções involuntárias do corpo não poderiam funcionar. Então, de certa forma a gente pode dizer que numa situação de perigo é o emocional que vai dominar, né? É o instinto que vai dominar. Numa situação que a gente esteja passando fome, né, um santo pode virar um louco, né? Somos capazes de matar por alimento.
Então é isso que eu queria deixar claro. A gente não se conhece tão bem quanto a gente pensa. A gente se conhece até a página 2. Quando chega alguma situação que provoca alguma fragilidade nossa, vem uma reação que a gente nem sabe de onde veio, né? Então, vem do cérebro reptiliano, de tudo isso que a gente está falando. Onde eu quero chegar com isso? O que acontece normalmente? Quando isso é ativado, né, muitas vezes a saída da neurologia é dar um remédio para apaziguar isso, né, para causar um efeito neurológico, um efeito no cérebro, para isso ser anulado, né, isso ser apaziguado. Mas percebe que isso não resolve totalmente o problema, isso não vai trazer mais consciência e a gente acaba ficando dependente do medicamento, né? E agora eu vou chegar no ponto real que eu quero chegar, no ponto principal desse vídeo, que é o coração. As tradições espirituais falam há muito tempo dessa coisa de seguir o coração, né, que o coração é mais inteligente do que a mente, siga seu coração, vá pelo seu coração, o que seu coração sente que é o melhor para você, né, dê voz à sua intuição. O que significa isso na neurologia? Né, o que significa isso cientificamente? Descobriu-se, pesquisas recentes, não tão recentes assim, né, do século passado, que agora a gente já está no século XXI, século XX, realizaram-se pesquisas que descobriram, primeira coisa, na formação do embrião, o primeiro órgão que se forma completamente é o coração, né? E o coração começa a pulsar antes do sistema nervoso se formar completamente. Então, a neurologia dizia que o sistema nervoso rege todo o corpo, todo o organismo. O sistema nervoso é a base, é o que comanda todo o organismo. Mas, se o coração começa a pulsar antes do sistema nervoso se formar completamente, o que forma o coração? Né? O que rege o coração? O que faz o coração se movimentar? Então percebeu-se que o coração tem uma função muito mais... Estou falando do órgão físico. Tem uma função muito mais ampla do que simplesmente bombear sangue para as outras partes do corpo. Descobriu-se que o coração é uma glândula. Foi classificado como uma glândula que produz noradrenalina, dopamina e ocitocina. A ocitocina é também conhecido como hormônio do amor, né, da compaixão, que influencia o amor materno. Ela é altamente ativada quando a mãe ela vai ter filho. Então esse amor materno está relacionado com esse hormônio produzido no coração, a ocitocina. E o campo magnético do coração, descobriu-se que o coração tem um campo magnético que pode ser medido vários metros além do corpo e que é maior do que o campo magnético de todos os outros órgãos, inclusive do sistema nervoso, e que a componente elétrica do coração, do campo magnético do coração, é 60 vezes mais forte do que do cérebro. E a componente magnética do coração pode ser até 5.000 vezes mais forte do que a do cérebro. Ou seja, tem algo aí que a gente precisa dar uma investigada a mais. Porque se o sistema nervoso rege todo o organismo e
tem todo aquele status, né? Os médicos neurologistas são considerados mais inteligentes, né? Tem todo aquele status egóico envolvido nos médicos neurologistas, né? Toda aquela arrogância. Mas a gente precisa ir a fundo no coração, né? Se o coração ele aparece antes do sistema nervoso, se forma antes, o que forma o coração? Isso é algo que até hoje é um mistério para a ciência. Não se fala muito nisso, né? Descobriu-se que o coração ele é capaz de pulsar fora do organismo, né? O coração ele pode pulsar sozinho, se a gente tirar o coração da forma correta, tirar o coração de um corpo e deixar ele ao ar livre, ele continua pulsando. Ou seja, o músculo tem uma pulsação autônoma. Então, o que faz o coração pulsar? E qual é a real importância do coração no nosso comportamento? Né? O que realmente significa o órgão? Aqui nesse vídeo estou falando do órgão físico, do coração e do campo eletromagnético. Tudo coisas cientificamente provadas. Né? Eu não sou um cientista, minha intenção não é provar nada cientificamente para ninguém. Mas eu senti de trazer esse aspecto nesse vídeo, esse aspecto científico da coisa, né? Então, se o coração tem um campo eletromagnético enorme, um campo magnético 5.000 vezes mais forte que o do cérebro, né? Então o que acontece? Existe algo anterior ao instinto de sobrevivência. Existe algo anterior ao cérebro reptiliano, ao cérebro instintivo, que é necessário para a sobrevivência do corpo físico. Mas o coração é formado antes disso. E o coração, a pulsação do coração, que forma isso. Na medicina chinesa, o coração é conhecido como Shen, né? O Shen do coração é ligado com o Shen universal. E aí entra a espiritualidade no processo. Mas, baseado nessa visão, eu posso propor um exercício, né? Inevitavelmente, em algum momento ou outro, a gente tem alguma reação, né? Alguma reação relacionada com esse instinto de sobrevivência, né? E a gente vê aí várias doenças mentais, né? As guerras, a corrupção, a ganância, né? O tratamento desumano que a gente vê em certos asilos, né? A gente vê aí a miséria toda. Nem vou falar disso agora, mas a gente vê aí tudo nesse mundo como funciona, porque o ser humano precisa ir mais profundo do que a sobrevivência, do que esse instinto, né? Existe algo anterior a isso. Então, quando a gente se vê tomado por uma fúria muito grande, a gente se sente ameaçado, quando a gente passa por alguma situação que a gente fica nervoso, se manifesta através de raiva, de medo, de agressividade. Todos nós passamos por isso em algum momento. Experimenta, primeiro, a gente precisa conhecer que a gente tem esse lado, né? A pessoa mais santa também tem esse lado, isso é inegável, mas que existe algo anterior a isso. Então, quando tiver uma situação assim, ao invés de ficar pensando e ficar se sentindo culpado por estar assim, ou simplesmente se entregar por esse impulso e se arrepender depois, experimenta fazer esse exercício de parar um pouquinho, não reprimir, mas parar um pouquinho, sair um pouco daqui, sair um pouco dos pensamentos, sair um pouco da mente, das associações mentais e vem pra cá. Né? Respira profundo
E coloca a atenção apenas aqui. Apenas aqui. Pode estar um turbilhão, mas fica aqui. Mesmo se não estiver no momento assim, experimenta fazer esse exercício de trazer a atenção para cá. Tirar a atenção de situações, dos pensamentos e trazer a atenção para cá. Focar nesse pulsar do coração. Né? Acompanha a pulsação. E sente a pulsação no corpo todo. Respira profundo. E vai relaxando. Percebe que só esse exercício de respirar e trazer atenção para o coração já vai acalmando, né? O organismo já vai normalizando, né? A produção de cortisol vai diminuindo, né? A gente vai ficando mais calmo, a gente relaxa. E através disso que vem, devagarinho, vem o discernimento. Então, a gente começar a agir a partir daqui. Né? Começar a agir a partir daqui. Dessa inteligência. Essa inteligência vem antes do instinto. Né? Essa inteligência está conectada com a inteligência universal. Né? E é aqui que ocorre a verdadeira transformação. É quando a gente se volta para cá. É aqui onde está a nossa verdadeira inteligência. Aqui tem que estar conectado com aqui. Né? E a proposta minha não é provar isso para ninguém. Se você sente... Quem está na espiritualidade vai olhar, vai ver esse vídeo e vai dizer: tá, mas cadê a novidade? Né? Porque sabe-se isso há muito tempo. Mas a proposta aqui é a gente praticar isso, colocar isso em prática. Né? Quando a gente estiver numa situação de conflito. E, ou não, acordar e simplesmente fazer esse exercício de respirar e acompanhar o ritmo do pulsar. Né? As tradições xamânicas usam muito o tambor. Né? Estados de consciência induzidos através da pulsação do tambor. Então, como usa o seu coração como se fosse um tambor. Né? Sente a batida do seu coração. Se conecta com o seu coração. Conta até 10, conta até 20, conta até 50. E age a partir daqui. Porque é aqui que está a conexão com o imaterial. Aqui está a conexão com o amor verdadeiro, com o discernimento, com a sabedoria. Mas não significa que a gente não tenha a parte instintiva. Não significa que a gente não tem. A gente é tudo. Mas a proposta é a gente começar a olhar mais para isso. A gente começar a vir mais para cá. A criar o hábito de vir para cá. Né? Isso, literalmente mesmo, traz a atenção para cá. É um exercício. E verifica o que acontece. Então é isso que eu queria dizer hoje. Espero que eu consiga ter sido claro. Espero que tenha gostado. Então, sou muito grato. Uma boa tarde. Namastê.